Irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos. Estamos felizes por estarmos aqui, agradecendo aí também todos aqueles que nos visitam, né? As visitas já costumeiras, né? Dona Lica está ali também, né? Louvado seja Deus pela nossa irmã, pela, né? Por todo esse procedimento aí, vamos continuar orando, né? Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. E aqueles que estão também nos acompanhando, né, pela transmissão, nós louvamos a Deus pela vida deles e também o nosso cumprimento se estende a estes, né, Então, estamos nesse propósito aqui. O propósito é um propósito de culto a Deus, propósito de adoração ao nome do Senhor. E eu gostaria que, por favor, você abrisse aí a sua Bíblia no Salmo 68. Nós faremos aí uma leitura alternada do verso 32 ao 35. Do verso 32 até o final, né? Salmo 68, do verso 32 até o final. Eu lerei os versículos pares e os irmãos lerão os ímpares, né? A palavra do Senhor vai dizer assim: reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. Aquele que em cima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo dos teus santuários, ó Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Amém. Esta última afirmação, ela resume tudo o que se refere ao nosso propósito de estarmos aqui, né? Bendito seja Deus. Essas poucas palavras aqui descrevem, né, a grandeza do nosso Deus. É o Deus Altíssimo, é o Deus que é repleto de majestade, é o Deus tremendo, é o Deus que ele dá força e dá poder ao seu povo. É importante a gente destacar isso, porque todo o nosso palavreado humano, ele é escasso, por mais bem intencionado que ele seja, ele é escasso para descrever as grandezas de Deus. Então, a gente deve ter essa compreensão de que nós estamos aqui na condição de pecadores, falhos, limitados, né? Fragilizados às vezes por determinadas circunstâncias da vida, mas o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus, ele, sobretudo, ele é rico em misericórdia. E é a misericórdia dele que nós haveremos de recorrer. Ok? Nós vamos agora ter esse momento de oração, onde aqueles irmãos que puderem, né, na medida do possível, irão dobrar os seus joelhos. Nós vamos clamar a Deus, teremos algum momento de oração. 3 orações, sempre temos feito aqui, né? Uma primeira oração, onde invocaremos o nome do Senhor, adorando, segundo a beleza da sua santidade. Quem vai fazer essa primeira oração vai ser a nossa irmã Natália, né? Natália. Teremos a segunda oração de arrependimento, de confissão de pecados, onde nós nos humilharemos na presença de Deus, e é o nosso irmão Zé Carlos que vai fazer essa oração. O irmão Zé Carlos vai clamar a Deus em oração, no sentido de arrependimento e quebrantamento. E teremos uma terceira oração de agradecimento a Deus, que vai ser o nosso irmão Horácio que vai fazer, né? Então, 3 orações, e depois que terminarmos a terceira oração, nos colocaremos todos em pé e louvaremos ao Senhor com o hino de número 113, Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Vamos orar, vamos dobrar os nossos joelhos.
Possamos, ó Pai, estarmos, ó Pai, inteiramente, ó Pai, com nossas mentes, nossos corações voltados para ti. Fala conosco nesta noite, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Assim que conosco, ó Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus, que nós chegamos a te agradecer. Amém. Amém. Quando o Pai, nós te agradecemos, Senhor, por nós conseguirmos ver, que estamos nos guardar, mas a gente nesse momento de culto que estamos na tua casa, nós estamos aqui com o inimigo de louvar e manter esse todo mundo. Abençoe cada família que é representada, cada pessoa aqui presente, cada um que nos visita nessa noite, que eles possam se sentir alegre e contentes, nós estamos juntos com o nome de todo mundo. Abençoe o Cristiano do Sérgio, que vai falar a tua palavra, que ele possa ser contribuir, possa ser iluminado por Jesus. Falar a cada coração de Deus. Agora, Senhor, nós lembramos de todos aqueles que perdemos no início, no dia de ontem, pelo sepultamento do dia de hoje, abençoa todos, dando todo o conforto, todos que foram consultados. Abençoa os familiares todos, perdoa os nossos pecados, e em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito Deus, Pai de misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo dia que nós estamos guardados por Ti. Pela temperatura menos, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nós consumimos. E obrigado por termos tocado para que mais uma vez na Tua casa, viemos pela manhã, aprendendo um pouco da Tua palavra, viemos agora para continuar louvando e te agradecendo. Seja com o Teu servo que vai estar na palavra e venha de encontro a cada necessidade. Seja com as famílias enlutadas, Deus confortando os corações. Tudo que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Carta 113. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, nos dias escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, forte igreja, que me glorifica para até o fim. Consolador amado, meu protetor do mar, ele pode dar alegria ao meu
Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 7, diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse último recorte aqui, pedireis o que quiserdes e lhes será feito, é tudo que nós gostaríamos que acontecesse, né? Mas a gente sabe que biblicamente as coisas não acontecem assim. Nós sabemos que o nosso Deus, na sua soberania, é quem controla tudo e todas as coisas. A certeza que nós temos, segundo João, é que ao nós orarmos, Ele, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas João, aqui o evangelista está falando, né, apresentando o discurso de Jesus, ele fala assim: se permanecerdes em mim, comunhão, e as minhas palavras permanecerem em vós. Quando nós temos uma vida de comunhão sincera na presença de Deus, e um compromisso com os princípios da palavra de Deus, você pode ter certeza que a própria palavra e a própria ação do Espírito Santo nos haverão de direcionar para que nós possamos apresentar diante do trono de Deus pedidos dignos, né? Pedidos aprovados por Ele. Porque afinal de contas, o próprio Paulo, ele falou que nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo, ele nos assiste e o faz com gemidos inexprimíveis. É assim que Deus nos capacita. Então eu creio que a primeira oração que nós deveríamos fazer é pedir para que Deus nos ensine a orar. Como os discípulos pediram, né, em certa ocasião para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus apresentou alguns princípios ali, norteadores da nossa oração. E tem tudo a ver com isso aqui: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque esses pedidos, a essa altura, já estarão delimitados pelos princípios eternos e santos da palavra de Deus. Nessa confiança, nessa convicção, nós vamos clamar a Deus nesse momento. É um momento que nós vamos abrir para os pedidos de oração, momento de intercessão, onde nós olhamos para aquelas pessoas que precisam da nossa oração. Ok? Algum pedido de oração? Nós não estamos aqui com os recursos para ser projetados aqui, serem projetados os pedidos, né? Mas nós já temos alguns nomes que sempre são colocados aqui na igreja, as melhorias, os trabalhos, os nomes como da Natasha, Renato, Eliseu Coutinho, questão de saúde, né? E outros nomes que sempre estão aí. Então, algum pedido, por favor? Eu peço pela recuperação da Delma, que está acamada. Delma? Deus. Tá bom. Delma, né? Delma, problema de saúde. Eu, pela Jéssica, pela saúde da Jéssica. Jéssica, Ela problema de está saúde. muito bem. Tá certo. Jéssica também, problema de saúde. Pela Stephanie, saúde também. Stephanie, aqui é a Esposa do Fabrício. Tá certo. Famílias lutadas, né? Isso, as famílias lutadas. Gisele, tinha levantado a mão lá? Tá bom, é a família, né? Gisele. Mais algum pedido aí? Irmãos, eu peço que os irmãos orem também pela minha vida, né? Pela vida de Raíssa também aqui, pelos pedidos corriqueiros que a gente faz, né? Constantemente, assim, né? Pelas nossas necessidades gerais, em especial porque essa semana eu vou estar ali locomovendo até a cidade de Curitiba, eu vou ficar ali 4 dias participando de uma conferência lá. Eu peço que os irmãos orem em meu favor nessa ida, na volta, né? Que é um momento assim que não é tão fácil para eu sair daqui, mas eu peço que os irmãos orem pela minha vida, pela Raíssa também, né? Nesses instantes aí. Mais algum pedido? Eu creio que são esses, né? Nós vamos nos lembrar desses pedidos aí, e à medida que nós formos lembrando, nós vamos apresentar diante de Deus. Nós vamos louvar a Deus com um hino que algum irmão, alguma irmã irá escolher. Depois, nosso irmão Francisco
vai apresentar esses nomes na presença de Deus, ok? Eu sei que é difícil de lembrar todos, mas você aí com o seu coração você vai lembrando e vamos apresentá-lo. O fato de nós mencionarmos aqui é para que nós possamos também nos lembrar desse nome nas nossas orações durante a semana, tá bom? Não se esqueçam desses nomes nas suas orações, porque se nós estamos mencionando aqui é porque estão necessitando, né? 93, que é o hino que fala de fé. Depois nós terminarmos esse hino, nosso irmão Diácono Francisco vai se levantar e vai orar em favor desses pedidos. Somente por minha fé a graça excelsa de Jesus, o sacrifício enviou do sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. está no Senhor. Glória a ti, Senhor. Nós não inspiramos nos homens nem nos filhos dos homens, Verdade. porque nada pode fazer com respeito à espiritualidade de cada um. Louvado seja Ó Pai, nesse instante nós queremos clamar, Senhor, a tua misericórdia sobre, Senhor, os pedidos que foram feitos aqui nesta noite, Senhor. Aqueles pedidos de saúde, Senhor. Se for da tua vontade, Pai, o Senhor esteja dando em nome saúde de Jesus. àquela pessoa que está necessitando, Senhor. Pois muitos são carentes, Senhor, na saúde, pois vivemos num mundo que é muito imperfeito, aliás, imperfeito da parte dos homens, perfeito da sua parte, mas os homens estragam as coisas e acontecem as enfermidades, que nada é culpa do Senhor, toda a culpa é dos homens mesmo. Pai querido, nós pedimos também, Senhor, por aqueles que, mesmo não sendo saúde, seja qualquer problema, conhece, Senhor, de cada um. Que o Senhor possa ajudar eles a resolver, Senhor, esses problemas. Que eles entregam a Ti, mas que faz a sua parte. Que sabemos disso. Que a parte do homem fazer, ele tem que fazer. E muitas vezes nós não queremos fazer. Queremos inspirar só no Senhor. Mas o Senhor conhece o coração de cada irmão que está aqui presente. Daqueles enfermos que foi pedir oração para eles.
conhece muito mais do que qualquer um de nós. O Senhor conhece o meu coração, Senhor. Aquilo que eu não conheço de mim, o Senhor conhece. Por isso eu te peço, que abençoe-me nas minhas palavras, no meu viver, Senhor. E a cada irmão aqui também, Senhor. Não é só eu, mas todos os irmãos, Senhor. Seja ricamente abençoado pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, pelo teu amor. Que nada merecemos, senão o teu castigo. Mas graças a ti, Senhor, porque é bondoso e misericordioso. E a sua misericórdia nos alcançou através dos santos derramados por Jesus no Calvário, Senhor, para agradar ao Senhor e perdoar os nossos pecados. Aceita, Pai querido, nosso louvor, aceita a nossa adoração. Abençoa o Senhor Josué, Pai, mencionar a tua palavra nessa noite. Que seja apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para que primeiro venha agradar ao Senhor. É o que pedimos, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos agora apresentar o nosso gesto, né, de gratidão a Deus, louvando, né, celebrando a Ele com alguns cânticos. Vamos louvar a Deus aí com alguns cânticos espirituais. Os irmãos podem escolher, né, os cânticos que a gente sempre costuma cantar aqui. Vamos começar aqui o Divino Companheiro, então, que é bem conhecido, né? Zé Carlos já está aí, então vamos. Amém.
Aqueles Um momento. os discípulos do caminho de Emaús, tá? Amém. Os irmãos podem se sentar. As crianças vão sair, né? Vocês podem vir aqui à frente, nós vamos orar. Dona Jura vai fazer essa oração específica aí para os trabalhos com as crianças e os adolescentes. Senhor, nosso Deus, meu Pai, nós te louvamos pela missa, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor concedeu, Deus. Estamos esta noite na sua casa, junto com nosso irmão, Pai, para juntos aqui louvando, desde a meditação do nome, Pai. Amém. Pai querido, agora pedindo, Deus, ó bênção das crianças, Deus, que vão sair ao lado, Pai. Seja sabido, Deus, que vai instruir essas crianças, Pai, que eles possam aprender, Deus, e guardar a sua palavra no coração, meu Pai. Condir e ser continuador da tua obra nesse lugar, meu Pai. Abençoa cada criança, Senhor, cada criança que está aqui hoje, que possa sair alegre, pedindo por que for estar na sua casa, aprender a sua palavra, Pai. Fica com eles, Pai, fica com todos nós esta noite. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus nesse momento, lá na primeira carta de João. Primeira carta de João, lá no finalzinho, né? Capítulo de número 3.
do versículo 13 até o versículo 18, eu vou ler. João, primeiro de João, capítulo 3, do verso 13 até o 18. A palavra do nosso Deus vai dizer assim: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Até aqui. Vamos orar nesse momento. Ó Deus Todo-Poderoso, soberano Espírito Santo, tu que habitas em nós, que és o nosso preceptor, por vezes te ofendemos com os nossos pecados, mas em nome de Jesus estamos aqui para pedir perdão. Que o Senhor ainda limpe o nosso coração com a tua misericórdia, nos conceda graça. Eu apresento diante de ti cada uma dessas preciosas almas que aqui estão, aquelas que estão nas nossas dependências ao lado, aprendendo a tua palavra também. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, envia a tua revelação poderosa, que seja uma palavra reveladora, uma palavra profética, uma palavra de sabedoria, de conhecimento, que venha ao encontro daquilo que realmente precisamos. Sonda os nossos corações, visita o nosso espírito nesta noite, manifesta a tua vontade em alma e bom som. Vem nos corrigir, nos exortar, nos consolar, nos edificar, nos dá poder, unção e autoridade. Toma as nossas vidas nas tuas mãos e opera por meio da tua palavra, Deus, que ela venha penetrar no íntimo das nossas vidas e venha nos fazer que saiamos aqui com ideais mais elevados, para que vivamos para o teu inteiro agrado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos que apresentar primeiramente aqui duas situações, duas esferas, né? Dentro desse contexto de amor. Existe o mundanismo, que é o mundo sem Deus, o sistema de vida contrário à vontade boa, agradável e perfeita de Deus. E existe o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, com filosofias totalmente diferentes de vida. E aí está a temática do amor. Você vai ver que essa palavra que mais se repete no trecho que nós lemos aqui. E se você for ler então a carta de João, essa carta aqui, você vai ver que você vai perder de vista aí a quantidade de vezes que aparece essa palavra amor. Tanto que ele ficou conhecido como aquele que é o apóstolo do amor. Então, não se enganem. Nós estamos vivendo em um mundo no meio do qual nós somos por ele odiados. E Jesus já falou isso em outra situação, que o mundo, ele nos odeia. Não pense que o mundanismo quer o nosso bem, porque ele quer o nosso mal, mesmo que ele tenha a sua maneira disfarçada de falar sobre o que ele entende ser amor.
Se você for olhar alguns versículos antes, você vai ver aqui, ó, que ele fala da mensagem que eu vi desde o princípio, que amemos uns aos outros, no verso 11. E ele dá um modelo negativo de amor aqui, que é o modelo de Caim, no verso 12, ó. Não segundo Caim. Caim, ele representa ali a ramificação do mal, o povo que não é o povo de Deus, aquele que teve a sua oferta rejeitada, diferente de Abel, que foi uma oferta de fé e que obteve a justiça de Deus. Olha só, Caim, que era do maligno, ou seja, ele fez aquilo insuflado por Satanás, assassinou o seu irmão. Olha só aqui, ó, a mortandade, o assassinato, né? E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, que é Abel aqui, justas. Então, no contraponto, do outro lado está Caim, representando o paganismo, o mundanismo, alguém com o coração tomado por ódio, a ponto de matar o seu irmão. Por mais que o mundo fale sobre a vida, sobre a tolerância, mas na verdade o que eles preconizam é a morte, é o ódio. A igreja do Senhor Jesus, esse negócio de a pessoa achar que precisa ter um representante político lá, meus irmãos, você tem todo o direito de votar para quem você deve ser votado, mas não pense que isso tem poder de mudar a realidade espiritual, porque Jesus já disse que a igreja do Senhor Jesus estaria nesse mundo e seria alvo de perseguição. A igreja do Senhor Jesus irá sempre ser perseguida. Ela sempre estará na contramão. Isso é importante nós entendermos. Agora, do outro lado, estamos nós. Estamos nós aqui. Nós na condição do quê? De servos de Deus. Alguém que conheceu o amor de Deus. E alguém que está sendo o tempo todo exortado para amar. O que você leu aqui foi a exortação para você amar. Agora entenda bem. Nós estamos em um mundo que nos odeia, mas somos o quê? Exortados a não correspondermos com a mesma moeda. Aliás, Jesus falou isso, né? Que devemos amar aquelas pessoas que nos odeiam e bendizer aqueles que nos amaldiçoam. Nós não devemos ser aqueles que partidários de dar um troco, né, com a mesma moeda. Nós devemos corresponder o ódio com amor. É o que Paulo fala: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, como nós vamos viver nesse amor? Como praticar o amor diante de um mundo que destila ódio contra nós? Esse escrito de João vai começar dizendo exatamente isso aqui, ó. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Quer dizer, quando você ouvir uma palavra de menosprezo, de perseguição, não fique pasmo, não fique assim, não encare isso como uma coisa anormal, porque é necessário que isso aconteça. E vai acontecer e vai se intensificar mais à medida que os dias se abreviam, o dia do retorno do Senhor Jesus. Agora ele vai começar dizendo aqui, ó, nós, verso 14, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. É interessante, porque Jesus, né, falou, né, aquele que está em Cristo, Paulo falou, né, é nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, se fizeram novas. E Jesus, ele disse, né, aquele que crê no Filho do Homem, né, e recebe aquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Ele já passou da morte para a vida. Ele já passou de uma situação de morte espiritual para a vida. Paulo, ali no começo do capítulo 2 de Efésios, ele fala, né, que Deus, pela sua graça, né, ele nos deu o quê? Vida, estando nós o quê? Mortos, espiritualmente mortos. Então, o que vai demonstrar que o indivíduo passou da morte para a vida, que chama-se novo nascimento, né? Que é aquilo que Jesus falou para
Nicodemos, né? Nicodemos foi à noite, porque talvez fosse uma humilhação para ele procurar Jesus de dia, todas as pessoas enxergarem ele, né? Aquele homem que possuía uma condição ali religiosa, né? Considerável na conjuntura social judaica, chega falando de vida eterna para Jesus de Nazaré, né? Aquele nazareno, carpinteiro, e Jesus fala para ele assim: é necessário nascer de novo. Sem isso você não vai poder encontrar, conhecer o reino de Deus. É esse novo nascimento que tem a ver com aquele que estava numa condição de morte espiritual, mas foi ressuscitado para Deus. Então aquele que é o novo, que nasceu de novo, né? Aquele que experimentou o novo nascimento, esse necessariamente ele tem que viver uma vida pautada no amor. A pessoa que diz que é crente, né? Que diz que tem Cristo no coração, mas que não anda de conformidade com o amor, que tem ódio no seu coração, ele está dizendo aqui, ó: aquele que não ama permanece na morte. O que é o contrário do amor? É o ódio e é também a indiferença. Esse está dizendo que permanece na morte. Esse não pode dizer que é nascido de novo, que teve a experiência do novo nascimento. Mas olha o que vai dizer aqui no verso 15: aquele que odeia a seu irmão, olha só que aqui está falando novamente do outro lado da moeda, né? Aquele que odeia a seu irmão é o quê? É assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: que todo aquele que odeia seu irmão, independentemente de ele ter, quem sabe, utilizar uma arma, seja uma arma de fogo, uma arma branca, e tirar literalmente a vida de alguém, ele está dizendo que já é assassino. Porque Jesus já havia dito, né, que tudo que acontece de ruim aconteceu primeiramente no coração. E ele trouxe uma releitura, né, dos mandamentos, aqueles fariseus ali, naquele contexto, ele falava assim: ouviste que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que odiar o seu irmão, esse já cometeu um assassinato, já matou. Às vezes, uma palavra, né, uma ideia negativa acerca de uma outra pessoa, faz com que nós alimentemos um sentimento ruim. E até quando nós comemoramos, eu sempre falo sobre isso aqui, né? Nós temos que ser sinceros na presença de Deus, porque quando nós olhamos aqueles vídeos que o assaltante vai e se dá mal, e aparece um policial apaisando e acaba defendendo a vítima e tirando a vida, nós tendemos, né, temos a tendência a comemorar aquilo ali. Mas na verdade, quando nós comemoramos isso, nós temos que tomar muito cuidado para nós não estarmos também cultivando esse assassinato no nosso coração. Porque nós deveríamos estar entristecidos por aquele fato ter ocorrido, né? Claro, a gente fica feliz porque a vítima foi socorrida, mas é uma alma que está ali se perdendo. E aqui ele está dizendo o seguinte: que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ou seja, aquele que tem a vida eterna no seu coração, e já conquistou a salvação pela vida eterna, que é a vida de Deus dentro do seu coração, esse não tem como ver uma vida de ódio, de indiferença, uma vida onde ele despreza a vida do seu semelhante. Esse vai ter que viver uma vida direcionada a amar as pessoas. Quem tem a vida eterna, que é a vida de Deus, esse automaticamente ama. Porque Jesus falou, né? Nisso sereis conhecidos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. O que acontece às vezes é que o meio evangélico ele é muito tendente a querer fazer com que a vida cristã seja caracterizada por certos aspectos exteriores, né? Então, o vocabulário, né? A pessoa já ouviu falar aquele vocabulário do crentez, né? Certas saudações, nada contra, entendeu? Quem cumprimenta com a paz de Cristo, paz de Deus, está ótimo. É maravilhoso, que maravilha que é essa saudação, porque está desejando algo bom, né?
Mas às vezes aqueles dizeres, né, varão, etc e tal, tem gente que acha que isso em si caracteriza a pessoa como um cristão verdadeiro. Ou então, certas situações de cultos, né, exterioridades, a leitura oficial, etc e tal, essas coisas. Mas na verdade não é o terno, não é a gravata, mas o que vai fazer com que nós sejamos conhecidos como os discípulos de Cristo é se nós nos expusermos a amar. Porque todo aquele que odeia é assassino no seu coração e não tem a vida eterna permanente em si. Agora vamos ver aqui um grande exemplo de amor. Aliás, não é um grande exemplo, é o grande exemplo de amor. E lá no verso 16, preste atenção lá. Nisto conhecemos o amor, ou seja, nisto é possível ser conhecido o amor. Tem dois pontinhos aí, né? É uma flechinha apontando para o que vai falar. Olha só. Qual que é esse amor que nós conhecemos? Que Cristo deu a sua vida por nós, é um fato. E agora, devemos dar nossa vida pelos irmãos. Já parou para ver a coincidência, né? Entre aspas. Eu sei que o texto bíblico, o original, era um texto, assim, o Novo Testamento na língua grega, né? E nós não temos nenhum modelo que chama-se autógrafo, né? Original, nós temos cópias e cópias, né? Mas eles não tinham no começo capítulos nem versículos. Alguém criou o capítulo, depois de muito tempo alguém criou versículos. Para quê? Para que você pudesse situar aquela passagem ali, né? Pudesse encontrar com mais facilidade. Agora, quando você vai para o Evangelho do mesmo autor, do apóstolo João, 3,16, é o texto talvez mais conhecido da Bíblia, né? Junto com o Salmo 23. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está falando que nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E aqui, se você for olhar, você está lendo o capítulo 3, também o versículo 16. E a conversa é a mesma, que Cristo deu a sua vida por nós. É o João 3,16 em outras palavras. Agora há uma consequência desse ato. E nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, se você viu ali no versículo 14 que o amor tem a ver com o novo nascimento, no 15 que o amor está relacionado à vida eterna de Deus em nosso coração, aqui nós vemos que o amor, ele está numa condição de relação com a obra de Cristo por nós, o gesto singular de amor por nós. Em um tempo na história aconteceu um ato singular de amor em nosso favor. Nós comemoramos isso todo mês aqui, né? A ceia. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, estás anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, né? É uma comemoração, uma lembrança daquilo que Cristo fez por nós lá no Calvário, a bênção do gesto de amor, o amor de Cristo, né? Que nos constrange, segundo Paulo. Mas agora está dizendo que nós agora devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E esse amor de Deus em nós, ele produz um amor de nós para com o nosso semelhante. E o primeiro aspecto aqui é esse aqui, dar nossa vida pelos irmãos. Que Paulo ele fala, escrevendo aos Filipenses, que nós devemos dar sempre prioridade para o nosso semelhante. Considerar uns aos outros, né, em superioridade. Amar a vida a ponto de, se for necessário, dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Agora, tudo isso aqui que eu falei para vocês, o novo nascimento, a vida eterna de Deus em nós e o gesto singular de amor de Cristo como a maior demonstração de amor, ele faz algumas provocações em nós. E a primeira você acabou de ouvir, dar a vida pelo irmão. E uma segunda está aqui no versículo 17.
Diz assim: aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Agora, você entendeu aqui. O amor de Deus está em você. A vida eterna de Deus está em você. Você conhece o maior gesto de amor da história, que é o gesto de Cristo no Calvário. Agora, ele faz aqui uma provocação, um desafio. Aquele que possuir recursos, não é confiar nos recursos do céu, pedir para que o anjo mande o remédio para quem está doente lá. É pedir para que Deus mande um ser celestial levar comida para quem está passando fome. Não. Está dizendo aqui, ó. Aquele que, olha só, possuir recursos deste mundo, tem a ver com dinheiro, tem a ver com coisas, com comida, com remédio, com aspectos de ordem materiais, né? E vir, né, enxergar o irmão padecer necessidade. E aqui não está dizendo assim, ir embora, não está dizendo apenas deixar a palavra, não, fechar o coração, se recusar a ouvir, se recusar a amar, exercer um sentimento favorável àquela pessoa, fechar o coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Você sabe que a hipocrisia religiosa pode fazer nós tomarmos determinadas atitudes, né? Você chega em uma casa e você olha ali e sabe que aquela pessoa está necessitada de aspectos básicos, né? Falta comida, né? Pessoas doentes precisando ser medicadas, precisando de assistência. Eu chego lá, apenas faço uma oração e falo para que Deus abençoe e vou embora. Não. Aquele que tem recursos desse mundo, e ele, tendo esse recurso, ele se recusar a colocar o seu coração naquela causa, né? a se condoer com aquela situação, esse aí não pode, esse que fecha o seu coração para determinada situação, esse não pode alegar que nele está o amor de Deus. E por fim, verso 18, o último que lemos: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Vocês percebam que o discurso vai estreitando, ele vai partindo do abstrato para o prático, para o concreto, do confessional para a praticidade. Agora ele fala aqui, ó, a palavra muito direta. Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos entender bem aqui. É por isso que é importante a gente compreender a palavra de Deus, alguns detalhes, né? Quer dizer que não amemos de palavra. Quer dizer que se eu direcionar uma palavra de amor para alguém, para um filho, para uma esposa, eu estou cometendo um pecado? Não amei de palavra? É por isso que nós temos que entender um linguajar subentendido, né? Aqui nesse versículo, né? Não ameis, nós podemos colocar por nossa conta aí, somente, né? De palavra e de língua. Quer dizer, não é só chegar aqui e cantar o hino, né? Qual o adorno dessa vida é o amor, né? Aquele hino que cantava sempre na ceia do morrinho, né? Lá embaixo dos jovens, né? Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Outros assim lá, pagaremos o preço, né? De amar e tal. E fico perguntando, será que pagamos mesmo esse preço, né? Será? É um questionamento, né? Não é só cantar sobre o amor aqui, quando chegar ali ver o necessitado, fechar o coração, né? Mas a nossa música, nós vamos continuar cantando sobre o amor, pregando sobre o amor, mas deve ser confirmada, respaldada por uma atitude. Então o amor verdadeiro é aquele que desemboca em atitudes, né? Às vezes a gente fica perdendo tempo, né? Tem coisas que na igreja, pessoas que vivem assim, batendo, porque tantas pessoas são necessitadas, tanta gente, aí ninguém quer ajudar, ninguém. Tinha um irmão, não era daqui, né? Da igreja sede, né? Ele tinha esse costume de sempre bater nessa tecla, né? Era um discurso decorado, né? Aí eu fico perguntando, né? Quem de nós que não sabemos que a igreja ela deve fazer mais? Todos sabemos isso. Que nós falhamos. Agora, às vezes, ao invés de nós ficarmos fazendo certos discursos decorados,
Se você sabe que tem alguém passando necessidade, que você tem recursos, não precisa falar nada. Enfia a mão no seu bolso, faça uma visita para ele. Dê, sem tocar trombeta, faça uma oração, sem dizer nada para ninguém. É Deus desafiando, sabe por quê? Porque a palavra diz aqui, ó: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O que é? Fato é atitude, com coisas concretas. É colocar a mão no bolso, é dividir, é compartilhar. E de verdade também, porque o amor deve estar respaldado na verdade. O amor do mundanismo, o amor entre aspas, é um amor destituído de verdade. Não é sincero, não é verdadeiro, né? É pautado em mentiras, né? A gente tem, não é que a gente envereda para o lado do mexerico, não é isso? Mas ele trabalha com pessoas, ele acaba ouvindo informações e acaba ouvindo informações até infelizmente verdadeiras, né? Verdadeiras. Aí você vê, né, infelizmente, casais que não se respeitam, né? Há ali o desrespeito mútuo, né? Para não dizer outra coisa mais específica, né? E vão para as redes sociais, a declaração de amor para lá, para cá. Uma coisa totalmente inverdadeira, né? Inverídica. É o falso amor. É declarações, o que é da boca para fora, é só de palavras, né? Mas não vive esse amor, porque o verdadeiro amor, ele é pautado pelo respeito, pela verdade, pela honestidade. E às vezes, esse amor, ele pode vir com um cara até de não amor, né? Quando a pessoa fala de uma maneira mais pesada, mais direta. Quando um pai chama a atenção de um filho, né? Por causa da atitude que ele está tomando, que é errada, e que ele, por ter mais experiência, ele sabe que vai estar mal, e ele chama a atenção, e fala de uma maneira ríspida, e quem sabe até quando é um filho menor, até dá umas lapadas para aprender a ficar esperto, né? Parece um gesto de ódio, né? Não, mas é um gesto de amor. Aliás, Deus demonstra o seu amor para conosco na correção, na reprovação, no falar muitas vezes de maneira pesada conosco, nos chamando ao arrependimento. Por quê? Porque esse amor é um amor de fato, mas é um amor de verdade também, né? O amor, lá em 1 Coríntios 13, diz assim, que ele não se regozija com a injustiça, né? Ele se alegra com a verdade. É um amor tomado de responsabilidade. Irmãos, o mundo está aí. Não espere desse mundo algo bom. Espere você ser odiado por ele. Espere desprezo. E aliás, se o mundo estiver de bem com a igreja, estou falando de igreja, não estou falando de denominação, estou falando de igreja, povo de Deus. É algo para você se questionar, porque ao longo da história, quando você lê Atos dos Apóstolos ali, você vê todo aquele ambiente à volta ali, perseguindo a igreja, começando até pelos religiosos judeus, que não gostavam. Então a igreja é perseguida até dentro, pelos religiosos que não conhecem a Cristo. Mas esse ambiente de ódio mundano, aqui estamos nós, que nascemos de novo, que temos a vida eterna permanente em nós, e que conhecemos, não só de ler, mas de experimentar o gesto único de amor de Deus por nós, a crucificação de Cristo. Estamos aqui nessa noite sendo desafiados a viver uma vida para dar a nossa vida em favor do nosso semelhante, a amarmos de fato e de verdade, não só de palavras, mas quem sabe Deus está te fazendo lembrar aí de alguém que está passando necessidade. Seja esse, quem sabe, o meio que Deus está te despertando para você sair do seu comodismo, né, e procurar essa pessoa, compartilhar, abrir o seu coração, não fechar o coração para as pessoas que precisam de nós. É assim que nós demonstraremos amor em um mundo que não se cansa de nos odiar. Não entre nessa filosofia mundana de combater, né, o toma lá na cá, mas responda ao ódio do mundanismo com o amor de Deus a partir do seu coração. E que Deus seja
exaltado nesta noite e que nós possamos ser conhecidos como aquele povo que vive para amar. Amém. Vamos louvar a Deus com um hino? Alguém quer escolher para nós um hino para cantarmos? Pois é, Nelma está acompanhando ao vivo e vai continuar orando por ela. Tá bom. 115. 115. Vamos ficar de pé, irmãos? Com Cristo unido à morte da cruz. Ah, é mesmo, estamos esquecendo já dos dízimos. Irmãos, eu sempre faço isso antes, mas você que trouxe a sua contribuição financeira, dízimo, oferta, enquanto nós cantamos, deixe o seu lugar, venha e consagre, faça parte, né, desse gesto, né, de abençoar, né? É um gesto de amor, um gesto de liberalidade e um gesto de graça. Vamos louvar a Deus. Com Cristo unido à morte da cruz, eu posso as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a flor, cada momento com Cristo Jesus, cada momento de dia, Senhor, cada momento dispensa favor, tua presença me outorga o vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Escondido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal. Em alto erguendo a bandeira real, cada momento mais firme leal, cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto eterna redenção. Nele jamais esperamos em vão, cada momento consegue perdão, cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. As minhas lutas se podem parar, e o maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guiar. Cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Amém. Pedir ao nosso irmão Homero que ore a Deus agradecendo, né, pelas contribuições e também
pela vida de cada irmão, cada visitante, pela palavra, que Ele nos ajude pela sua misericórdia a cumprirmos aquilo que Ele nos tem despertado, né? Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade que nos deste, por nos reunirmos, ó Deus, no teu nome. A tua palavra nos diz, ó Deus, busca o Senhor enquanto se pode achar. Ó Deus, obrigado porque nos deste ainda a oportunidade de te buscar, ó Pai, de te encontrar, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esses momentos maravilhosos na tua presença. Ó Deus, como cantamos, ó Deus, fica conosco em todos os momentos. Ó Deus, amanhã estaremos separados, cada um um lado, fazendo uma atividade. Ó Deus, rogamos a Ti, ó Deus, que onde estivermos, ó Pai, nós sejamos exemplos, ó Deus, para as pessoas. Amém. Que não sejamos crentes apenas na igreja, ó Pai. Aqui é muito fácil. Sejamos crentes verdadeiros, ó Deus, no trabalho, no estudo, onde quer que estejamos, ó Deus, que sejamos, ó Pai, exemplos bons, crentes verdadeiros. Ó Deus querido, nós colocamos as tuas mãos na vida desses queridos, ó Deus, que contribuíram, ó Deus, com dízimos e ofertas. Em nome de Jesus. Ó Deus, derrama bênção sobre a vida de cada irmão, cada irmã, cada família. Ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma noite abençoada, uma semana abençoada. Ó Deus, que reflitamos em tudo que aprendemos nesse dia. Pela manhã, ó Deus, nós aprendemos, ó Deus, sobre os perigos da ansiedade, Pai. E agora à noite, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, nos adverte sobre o amor. Ó Deus, que o nosso coração, ó Deus, seja mais amoroso, que tenhamos mais amor, primeiramente por Ti, e mais amor pelas pessoas, ó Pai. Vivemos num mundo, ó Pai, que animais têm mais valor do que pessoas. Verdade. E Cristo morreu por gente, morreu por pessoas, não morreu por animais, ó Pai. Vamos amar primeiramente as pessoas, ó Pai. Ó Deus querido, obrigado, Deus, por tudo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É tudo que pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá hoje. Perdoa as nossas